Então, quando você cria essa cultura, nós somos o povo da palavra, o povo da Bíblia. Tanto nas famílias quanto nas igrejas, e as igrejas influenciando as famílias. Tudo bom, pessoal do Biblino? Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu estou aqui com um convidado, o pastor Alex Dyer, que é pastor na Igreja Batista Jardim, Minnesota, ali na região de Campinas, em São Paulo. O pastor Alex e eu nos conhecemos quando estava no campus do Seminário Southern, em Louisville, nos Estados Unidos. Na época, ele estava concluindo o seu mestrado em divindade ali no Seminário Southern, terminando o seminário para começar o trabalho de revitalização da Igreja Batista Jardim, Minnesota. Pastor Alex, muito bom ter você aqui com a gente. Privilégio é todo meu, Rafael. Obrigado por me convidar para essa conversa aqui. Muito obrigado. Obrigado a você, Alex. Olha, então, hoje a gente vai estar conversando sobre esse assunto, que é teologia bíblica na vida da igreja. Eu acho que é um assunto muito pertinente para todos os momentos mesmo da vida cristã, e eu acho que no Brasil, em particular, é muito importante para que a gente possa estar refletindo sobre o papel da teologia bíblica na igreja mesmo. Antes disso, eu vou te pedir para que você se apresente. Certo, obrigado, Rafael. Bom, eu amo o Senhor Jesus, que me resgatou da morte para a vida. Ele, através do Espírito dele, abriu meus olhos e me mostrou que eu era um pecador, precisava de alguém que morresse no meu lugar para pagar minha dívida contra o Deus Santo que me criou, e é isso que eu tento pregar e viver, né? Cristo e ele crucificado no nosso lugar. Então eu sou um seguidor do Senhor Jesus, casado com a Patrícia. Nós temos 2 filhos. A Sara tem 10 e o Davi acabou de fazer 7. Nossa, não acredito. Eu lembro do Davi pequenininho. O Davi, eu lembro dele bem pequeno mesmo. 7 anos já. A gente chegou no Brasil, ele tinha 2, eu acho, 3, 2, quase 3. Sim, é isso, Rafael. E como você falou, eu sou pastor da Igreja Batista Jardim, Minnesota desde 2017. Eu fiquei uns meses na Batista Central de Campinas e logo depois o Senhor abriu essa porta para a gente servir lá na Igreja Batista Jardim, Minnesota e BJM. Tem sido um grande privilégio para mim estar com os irmãos ali. Que bênção, Alex. Isso é muito bom de ouvir mesmo. Então, que bom que você resumiu aí a sua história de vida, também a questão de como você... A primeira pergunta que eu ia te fazer é essa questão de como você veio a amar a Bíblia. Aqui no canal a gente está sempre focado em trazer, popularizar mais ainda aqui no Brasil a questão da teologia bíblica entre as pessoas, principalmente com um público mais jovem, para que a gente possa estar estudando e estar maravilhado com as escrituras, que são tão fascinantes. Como é que você veio a amar a Bíblia? Eu inclusive, nem sei como é que foi a história do seu testemunho. Você pode explicar um pouco sobre isso aí, mais ou menos em 1 minuto, se você puder resumir? Tá bom, eu vou tentar juntar as duas coisas, então. Quando eu estava num acampamento, bem jovem, 14 anos, teve um culto evangelístico ali, e você sabe como geralmente acontecem esses cultos, né? E eu levantei a mão e aceitei Jesus. Eu achava que eu estava bem. Logo depois desse acampamento, demonstrei o que parecia ser alguns sinais de que eu amava o Senhor, li um pouquinho a Bíblia, mas aí ao longo dos anos foi ficando claro que eu não realmente conhecia a Cristo. Eu acreditava que Deus é o Criador de todas as coisas, que Jesus veio morrer na cruz, no lugar de pecadores, mas eu realmente não recebi, amava Ele, a palavra dEle, o povo dEle. E vários anos depois, entrando na sua pergunta sobre o amor pela palavra, vários anos depois, numa igreja que eu estava envolvido, né, um amigo próximo
começou a andar comigo e me animar a ler bons livros e passar tempo na Bíblia, e a gente ia caminhar e tinha conversas teológicas, né, e conversar sobre as coisas da Bíblia e da nossa vida, e através desse irmão, eu fui crescendo mais e mais em amor pela Bíblia. Quando eu comecei a realmente ler, o Espírito Santo foi mostrando para mim quem Cristo realmente é. Ele me salvou e junto com a salvação me deu esse desejo também de estudar as Escrituras e ensinar e pregar. Então foi assim, eu achava que eu era salvo, mas realmente não amava nem o Senhor nem a palavra, mas quando o Senhor me resgatou, a gente não pode ficar sem a palavra do Senhor, não é isso? Ela é a maneira como o Senhor nos santifica, né? Foi o que Jesus falou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, é isso. Amém. Não, muito bom ouvir isso, Alex. É ouvir de pessoas que realmente amam a palavra, amam o Deus da palavra. Então, conversando, já que a gente vai conversar sobre esse assunto, né, de teologia bíblica, sobre a questão da igreja, a primeira pergunta dentro desse âmbito mais do assunto mesmo, do tópico de hoje, qual que é o lugar do conhecimento bíblico e do mundo da Bíblia na vida da igreja? Assim, dentro da sua experiência pessoal, da sua experiência pastoral, como que você vê todo esse conhecimento sobre Antigo e Novo Testamento dentro da vida da igreja? Qual que é a importância, prioridade, o lugar desses estudos? Eu entendo que a importância é central. Não existe vida na igreja se não for através da palavra, não é isso? A gente lembra Ezequiel 37, a maneira como o Senhor traz vida é através da palavra. A única esperança que a gente tem das nossas igrejas serem igrejas saudáveis, fiéis, com desejo de viver uma vida digna do Evangelho, de honrar o Senhor, se tudo girar em torno da palavra. Como que deve ser o nosso culto? O que a palavra diz sobre o culto? Como que deve ser nosso relacionamento uns com os outros? Da maneira como a palavra diz, a igreja tem que girar a vida dela em torno da palavra. O que a gente faz, o que a gente não faz. Nós não temos sabedoria em nós mesmos, não é para definir como que deve ser a vida da igreja. Então, a nossa única esperança é a palavra do Senhor e a gente ser controlado pela Bíblia. Essa que é a definição de sucesso, né? Nossa cultura é tão baseada em números. Uma igreja bem sucedida aos olhos do Senhor é aquela que é plantada na palavra, não é isso? O prazer dela está na lei do Senhor e medita nessa lei dia e noite. Essa é uma igreja fiel. Então eu entendo, Rafael, que o papel da igreja, o papel da Bíblia é central. O que a gente quer fazer na escola dominical? Ensinar a Bíblia. E o que o culto deve ser? Deve expor a Bíblia, cantar a Bíblia, orar a Bíblia, ler a Bíblia, não é isso? E no caso das ordenanças, né, o batismo da ceia, de maneiras visíveis, os símbolos visíveis que o Senhor nos deu, da Bíblia, do Evangelho. E tudo tem que girar em torno do Senhor Jesus Cristo, não é? Tudo é por Ele e para Ele. Colossenses 1, então, nas Escrituras que a gente vê a glória dele. Então, por isso que a gente deve pregar a Bíblia e amar tanto esse livro, porque é nele que Deus revela o Filho, né, o Senhor Jesus. Central, nossa única esperança, Rafael, se nós mergulharmos nesse livro e nadarmos no oceano da graça de Deus, não é isso? Verdade, Alex. E achei interessante até você citando aí o Salmo 119, que realmente é um hino de louvor à palavra de Deus, um hino de alegria, de amor, né, por essa palavra que resgata, que ilumina nossos passos, que abençoa a vida da igreja. Também achei muito interessante você apontando a questão
do ensino bíblico ser até o propósito da escola dominical, o propósito dos cultos públicos também em uma certa medida, né? No que diz respeito ao sermão. Isso é muito bom poder ouvir essa questão até, vindo até de lideranças da igreja, de como é importante a palavra de Deus e a explicação da palavra de Deus, da Bíblia em geral, todos os seus livros, por meio do culto, por meio também da escola dominical, que não deixa de ser uma parte da vida da igreja hoje em dia. Sim, claro, aham. O que as escrituras nos dizem é para a gente se reunir, né, para cultuar o Senhor semanalmente, né, isso, Hebreus 10, 24, 25, a gente não deixar de se congregar. Mas, é claro, ao longo da história, os nossos irmãos têm se reunido também para estudar as escrituras, no que tem se chamado da escola dominical. Eu acho que é uma excelente oportunidade de ensinar mais a congregação. E eu não sou contra ensinar assuntos, temas, né? Claro que não, tem espaço para isso, mas a gente quer fazer isso também controlado pela palavra. E sim, é isso. Com certeza. Não, isso é muito bom, Alex. É muito legal ouvir sobre tudo isso e sobre como é que a igreja deve ser, como é que os membros devem ser, como é que a gente deve estar amando a palavra e desejando mais da palavra, sendo controlados pela palavra. Esse tem que ser sempre a nossa missão, o nosso objetivo. Mas, assim, a gente sabe que muitas vezes existem muitas dificuldades em vários membros da igreja de realmente trazer isso à vida, né? Trazer isso à tona e de conseguir entender mais da Bíblia. Muitas pessoas têm realmente dificuldade no entendimento da Bíblia, muitas pessoas têm o que as pessoas às vezes chamam de analfabetismo bíblico, né? Que seria mais ou menos um nome muito pejorativo, na verdade, sobre a questão de falta de conhecimento bíblico que muitas vezes a gente percebe em algumas igrejas, em alguns lugares, mas que não deveria ser assim. Então, nessa questão da terceira pergunta que eu gostaria de fazer para você na sua opinião, quais que são as maiores dificuldades das pessoas, principalmente no seu contexto, assim, aqui na igreja no Brasil, até talvez em comparação com o que você viu lá nos Estados Unidos, na Clifton, onde você foi membro durante muito tempo. Como é que você vê essa comparação das duas realidades com relação a essa questão do conhecimento da Bíblia em si? Não necessariamente conhecimento de teologia sistemática ou conhecimento de história da igreja, mas conhecimento de Bíblia mesmo, assim, da coisa mais do material bruto. Tá. Eu tenho a impressão que historicamente, de fato, o conhecimento bíblico das pessoas dentro das nossas igrejas, ao longo dos anos, me parece que diminuiu mesmo. É claro que essa é uma afirmação genérica e existem igrejas muito maduras e outras menos, né? Mas a impressão que dá é que o nível de conhecimento bíblico é menor, né? É um desafio enorme hoje em dia. A gente ensinar as escrituras se não existe uma base, né, um fundamento da história das escrituras, né, da Bíblia. Eu acho que boa parte dessa falta de conhecimento dos nossos membros, das igrejas em geral, vem de uma expectativa muito baixa da vida cristã, e essa ideia de que basta se reunir ali no domingo, e muitas vezes no próprio culto a palavra não é exposta de uma forma doutrinária, muitas vezes mais superficial o ensino, e você não cria uma cultura na igreja de que a gente ama a Bíblia
é a palavra de Deus, a gente quer crescer cada vez mais no conhecimento da palavra, não para encher a nossa mente de informação, mas porque a gente quer conhecer mais esse Deus grandioso, amá-lo mais e viver para a glória dele. Então, eu acho que eu fico com essa impressão, Rafael, que a própria cultura que é criada nas nossas igrejas não incentiva, alimenta e às vezes nem mesmo a liderança funciona como um modelo, né? Eu acho também, Rafael, que isso passa pelas famílias e a expectativa que a gente deveria ter dos pais de discipularem seus filhos em torno da palavra, né? Eu não quero, né, ser legalista e entrar em detalhes assim, mas eu sou um defensor do culto familiar. Eu acho que é uma excelente oportunidade da gente ensinar a Bíblia para as nossas esposas e filhos. Então, quando você cria essa cultura, nós somos o povo da palavra, o povo da Bíblia, tanto nas famílias quanto nas igrejas, e as igrejas influenciando as famílias. Eu entendo, Rafael, que a gente fomenta esse ambiente de amor pela palavra. Eu tenho a impressão, você comparou os Estados Unidos com o Brasil, né? Eu tenho a impressão que os dois países, nesse aspecto, são heterogêneos, né? Tem igrejas muito boas e sólidas e algumas que tendem a ser mais superficiais. O pragmatismo, eu entendo que é sem querer fazer nenhum trocadilho, uma praga, que atrapalha o crescimento genuíno espiritual, né? A gente acaba sendo controlado pelos números de uma forma que não é saudável. A gente tem que desejar que as igrejas cresçam. Acho que um pastor que não quer que sua igreja cresça, né, não tá pensando de forma correta. A gente quer que mais e mais pessoas venham a Cristo, mas a gente tem que ter o contrário, o cuidado de não ser controlado pelos números. Não sei, eu fico com essa impressão, Rafael. A gente tem que criar essa cultura nas nossas igrejas, alimentar isso, incentivar isso nas conversas, né? Uhum. Entendi. Então, até pelo que você falou, Alex, a impressão que dá, e me corrija se eu estiver errado, é que, então, assim, na sua opinião, na sua percepção, na verdade, essas coisas dependem um pouco das igrejas em si. Cada igreja local tem o seu nível de maturidade, né, nessa escala de saúde da igreja com relação a isso. E você mencionou também que cabe também a responsabilidade da igreja e das famílias dentro da igreja a fomentação, né, desse comprometimento com a palavra, desse comprometimento com os estudos da Bíblia e tudo mais. Com relação a essa segunda parte, você acha que, então, o que seria mais essencial? Uma renovação do comprometimento com a Bíblia? Ou você acha que, em alguma medida, existe uma falta de informação sobre a Bíblia? As pessoas não conseguem entender alguns livros da Bíblia? Tem algo a ver... Você acha que tem mais a ver com falta de informação ou é falta de desejo mesmo? Você deu a entender um pouco sobre essa questão de falta de desejo, de comprometimento, mas eu só queria deixar isso um pouco claro. Ou então até, muito provavelmente, pode ser os dois, eu não sei. Eu fico pensando o quanto que a gente consegue separar, ou deveria separar essas duas coisas, sabe? A informação e o desejo, eu acho que a gente cresce no desejo pela palavra do Senhor à medida que a gente tem esse hábito da graça, né, de passar tempo nas Escrituras, e o Senhor usa a própria palavra para despertar mais e mais esse desejo, entende? Então, eu estava comentando da cultura da igreja. Se a cultura é essa que a gente gira em torno da palavra, eu entendo que conforme a gente é exposto às Escrituras,
o Senhor vai trabalhando nesse desejo. Longe da Bíblia, nosso coração não é transformado, não é? A gente é transformado de glória em glória como? 2 Coríntios 3,18, contemplando a glória do Senhor, não é? E isso Sim, sim. acontece Na contemplando a face glória de do Jesus Senhor. Cristo, né? Aham. Contemplando a glória do Senhor na face de Jesus. E logo depois isso, no capítulo 4, logo depois o Paulo vai falar sobre isso. Que o evangelho da glória do Senhor, né? Que a gente vê a glória de Deus refletida na face do Senhor Jesus Cristo. Então, os desejos, eles são movidos e transformados através da palavra, né? A nossa mente entende as escrituras e vê Cristo e o nosso coração é transformado. Então, eu quero pensar, assim, que uma coisa influencia na outra. E se a igreja, né, os pregadores, eles pregam a Bíblia de forma expositiva, entendo que essa é a visão que os pastores dão, isso se espalha na vida da igreja, né? Então, de novo, a sua pergunta anterior, de quão central é a palavra na vida da igreja, e eu acho que isso cria esse ambiente, e nossos desejos vão sendo afetados quanto mais a gente conhece, né, o Com Deus, certeza. nosso Deus Com Criador. certeza. Que bom, Alex. Então, pelo que eu entendi, você juntou essas duas coisas e quer deixá-las juntas mesmo. E eu também concordo. Acho que é realmente importante a gente sempre lembrar, né, que esse ciclo é um ciclo vicioso do bem. Quanto mais Uhum. Bíblia você tem, mais Bíblia você quer ter. E Amém. quanto mais de Deus você tem, mais de Deus você quer ter. Você vai ficando viciado na glória de Deus, que é uma coisa excelente. Não é nem certo falar viciado, né? Eu acho que você fica Uhum. envirtuazado, sei lá, é uma virtude. É uma Sim. coisa muito boa e não um vício. Mas então, já que a gente está falando sobre isso na igreja, e você comentou sobre como é que isso é central na igreja, como é que isso é importante de ser fomentado dentro das igrejas, dentro dessas famílias, o que você acha que, assim, para um membro tanto para um membro de igreja quanto para um pastor que eventualmente possa estar assistindo esse vídeo, assistindo essa entrevista. O que você acha que seriam estratégias para um pastor ou para um membro da igreja local, um professor de escola bíblica, talvez, ou então até só um líder de discipulado em alguma instância? Como é que, se eles percebem que as pessoas debaixo da influência deles, ou os amigos deles, dentro da igreja, os irmãos próximos, têm uma falta de conhecimento da Bíblia, o que você acha que seria uma boa maneira de estimular coisas práticas mesmo que a pessoa pode fazer para tentar ajudar outras pessoas ao redor dela a amar mais a Bíblia e realmente, na verdade, entender mais da Bíblia, né? Ter mais acesso à Bíblia. Sim. Algumas maneiras práticas que a gente pode alimentar isso que a gente está dizendo, né? O amor pelas escrituras na igreja. Bom, primeiro eu não quero descartar o que eu tinha comentado antes. Eu acho que o pastor que prega de uma maneira que fica claro que ele ama a Bíblia, é controlado pela Bíblia, ele vai influenciar a congregação. Eu entendo também que quando a gente encoraja as pessoas a estarem na escola dominical, e o efeito acumulativo disso ao longo das semanas, meses e anos também enorme. Uma maneira prática que eu penso também, a gente tenta alimentar isso aqui na nossa igreja, irmãos, se encontrando com outros irmãos e irmãs, com outras irmãs, se encontrando quinzenalmente, semanalmente, para ler um livro juntos, né? Eu sei de gente lá na igreja, na IBJM, que eles estão lendo Teologia Bíblica, aquela série da 9 marcas de igrejas saudáveis. Eu sei de tanto mulheres quanto homens que estão fazendo isso. É uma excelente iniciativa de mostrar para as pessoas, a Bíblia, o Antigo Testamento não é um livro simplesmente sobre o povo de Israel. É o povo de Deus e é uma história sobre Cristo, e preparando e apontando para Cristo. Então, eu acho que a gente
criar ambientes, canais para as pessoas se encontrarem e terem conversas espirituais importantes, estudarem livros da Bíblia, ou bons livros que ensinam a Bíblia. Eu acho que essa é uma maneira prática de alimentar isso que você está falando. E você, pensando nos líderes, né, nos pastores, uma possibilidade, uma alternativa que eu acho que nós, líderes, deveríamos orar e caminhar nessa direção é de perceber as pessoas que têm esse desejo de crescer no conhecimento da palavra, na graça, no conhecimento do Senhor, e investir na vida desses homens, né? Se encontrar com eles, pode ser 1 a 1, ou pode ser um grupo de 3, 4, eu não sei, mas investir na vida de alguns líderes que vão reproduzir isso na congregação. E aí você começa a criar o que a gente estava falando antes de uma cultura que gira em torno da palavra. Então, começar o primeiro passo, né? Então, não tem nenhum irmão, nenhuma irmã se encontrando para ler a Bíblia junto e ler bons livros. Então, a gente começa e faz isso. Com 1, com 2, com 3, não é? E eles vão aprendendo como que a gente faz e depois vão reproduzindo isso com outros membros, e quando você vê o que o Senhor, na sua graça e misericórdia, pode fazer ao longo de meses e anos, criar esse ambiente, né? Essa deve ser a nossa oração. Então, acho que algumas sugestões práticas, incentivar o discipulado, né? 1 a 1, em grupo. Não, é muito bom mesmo, Alex. Você comentando aí, eu até lembrei bastante sobre um pouco da cultura que tinha, né? Lá, até tanto dentro do seminário quanto nas igrejas. Até quando eu vi isso mais nos Estados Unidos do que no contexto das minhas igrejas que eu frequentei aqui no Brasil. Mas que é um ponto muito, muito legal dessa questão de se encontrar 1 a 1, ter esse discipulado, reproduzir isso também em grupos menores, quer dizer, um pouco maiores, assim, de 3, 4 pessoas, em que você realmente vai estudando com um grupo, vocês vão se aproximando diante de Deus, né? Se aproximando diante das palavras de Deus, diante dos livros, e isso tudo é muito positivo. Acho que é uma maneira bem prática mesmo que você apontou, é muito legal mesmo. Agora, saindo um pouco, Alex, depois que a gente estava falando no nível mais local da igreja, ampliando um pouquinho para o sentido já do movimento evangélico amplamente reformado, assim, vamos dizer assim, no Brasil. Existe uma grande e, eu acredito até muito saudável, assim, revalorização de teologia, revalorização dos estudos das coisas relacionadas a Deus, boa teologia, boa história da igreja e tudo isso. E eu acho que isso é indiscutível para qualquer pessoa, qualquer líder, qualquer membro de igreja que chega a perceber essa realidade dentro do nosso país, que é uma coisa muito boa. Mas o que eu queria te perguntar é assim, você vê algo parecido ou complementar com relação à Bíblia em si, em relação às histórias da Bíblia, em relação às narrativas bíblicas, ao estudo do Antigo Testamento, ao estudo do Novo Testamento? Você acha que o estudo da Bíblia entrou junto nessa onda desse movimento que está revalorizando teologia? Você vê que, às vezes, existe uma discrepância. Assim, e eu estou te perguntando isso, eu sei que é um pouco tendencioso, mas eu estou te perguntando isso porque, na minha experiência, eu não cheguei a ver essas coisas andando tão juntas quanto eu gostaria. Mas, mais uma vez, isso seria uma comparação muito anedotal, né? Assim, isso é só na minha experiência. O que você tem visto desse movimento como um todo? A sua observação é muito interessante, Rafael.
Eu, eu, eu acho que você está certo, existe esse perigo, e que todos nós, e certamente dentro desse grande movimento que você colocou, reformado no Brasil, esse perigo da gente amar o conhecimento teológico em si e se afastar um pouco da Bíblia. Eu lembro num seminário que eu estudei, eu lembro de um aluno super familiarizado com as posições de um determinado pastor conhecido, mas ele não sabia exatamente qual era o capítulo que estava o chamado de Isaías, ou a passagem do bom samaritano, às vezes não conhecem histórias básicas das escrituras, sabe? Então eu acho que o que você está falando, esse perigo é real, e ele acontece sim. Às vezes até a gente, como eu ouvi certa vez, a gente ama os puritanos, mas às vezes não tão próximos do Deus dos puritanos, sabe? Tem esse perigo. Nosso coração é tão enganoso, e eu acho que é real o que você está falando. Eu quero crer que dentro desse movimento como um todo, tem muitas pessoas se voltando para as escrituras, mas esse é um perigo real. Todos nós temos que tomar cuidado, né? A gente quer crescer em conhecimento teológico, sim, para nos ajudar a entender mais as escrituras, para a gente amar mais o Senhor, andar mais próximo dele. Eu fico pensando aqui nesse assunto, Rafael, a importância da oração em todo esse processo. A gente tem conversado, né, de estudar a Bíblia, amar a Bíblia. A gente precisa passar tempo na presença do Senhor, confessando nossos pecados, né, chorando diante dele e louvando a Ele pelo que Ele é, e crescendo em dependência do Senhor, porque a gente pode aprender informações, mas para a gente tornar isso santidade, piedade no nosso coração, para afetar a maneira como eu falo com meus pais e a minha esposa e os filhos, os amigos, irmãos na igreja, o Espírito Santo, né, tem que agir. Então, eu acho que nesse assunto que você levantou, a oração é fundamental. Mas eu acho que muito perspicaz a sua observação. Eu acho que é um perigo real e, de fato, isso acontece. Né? Eu acho que o que pode acontecer também, Rafael, e o pessoal às vezes fala da fase da jaula, ou do período da jaula, né? Quando você começa a conhecer verdades bíblicas, assim, a gente ama esse Deus enorme, soberano, e a gente quer enfiar a goela abaixo. Essas verdades que são maravilhosas, mas às vezes a nossa postura não é de graça e de humildade, a gente, né, acaba ficando arrogante. Então, de novo, importante a gente lembrar por que a gente quer estudar a Bíblia, e fazer isso, dependência do Senhor, orando, junto com outros irmãos na igreja que podem nos corrigir, não é? Isso Sim. Tem que acontecer no contexto da igreja local. Sim, com certeza, Alex. E é muito, muito boa também a sua observação sobre essa questão da oração, manter sempre diante dos nossos olhos esse objetivo final, né? Que é, através do nosso estudo da Bíblia, através da nossa leitura bíblica, o objetivo é se aproximar mais do Deus vivo da Bíblia, né? Do Deus vivo das Escrituras, e ser afetado, ser transformado, ser santificado, né? Ter essa vida de piedade realmente. E é um perigo, tanto para pessoas que, principalmente para pessoas que estão estudando, que estão querendo aprender mais. Provavelmente, para uma pessoa que assiste um vídeo como esse, por exemplo, que encontra um vídeo desses no YouTube, normalmente ela está querendo aprender mais sobre a Bíblia, aprender mais sobre Deus. E é exatamente nesse tipo de pessoa que a gente vê, às vezes, essa tentação, né, de abraçar o conhecimento, mas muitas vezes se esquecer do propósito último. É uma tentação muito forte para pessoas que estão fazendo uma coisa certa,
Né? Um outro nível de tentação, mas que também é um perigo. Que bom Muito que bom. você apontou isso. Eu quero animar todos nós que amamos essas verdades das Escrituras, a gente meditar em 1 Coríntios 13 e lembrar do que é o amor, que o amor é paciente, bondoso. Eu creio que praticamente todos nós, a gente não aprendeu essas verdades ou não começou a entender essas verdades do dia para a noite, foi um processo longo. O Senhor é tão paciente com a gente. Nós precisamos estender essa paciência, essa graça também para os nossos irmãos, né? E tomar cuidado Com com... certeza. É verdade. Muitas vezes a gente não estende a paciência que nos sustentou até onde a gente chega, né? Para depois, quando a gente olha as outras pessoas ao redor, a gente se torna impaciente. Nossa cegueira, irônica. Mas que bom, Alex, que você lembrou a gente disso. 1 Coríntios 13 é uma bênção de Deus, é um bálsamo para consolar a gente. Uma outra pergunta, já caminhando para o final, Alex. Para membros de igreja que estão assistindo isso, que estão animados com as Escrituras, que amam as Escrituras, querem estudar mais, querem ver mais de Cristo nas Escrituras, na Bíblia, quais seriam alguns recursos, sejam livros ou materiais de estudo que você conhece, o que você recomendaria para uma pessoa dessas que quer conhecer mais e ver mais da face de Jesus na Bíblia mesmo, que está em sintonia com esse propósito? Maravilha. E crescer no conhecimento da teologia bíblica, né? De enxergar a história de redenção nas Escrituras e Cristo no Antigo e Novo Testamento como central. A primeira coisa que eu vou falar é que não sei se você já está esperando, mas a primeira coisa é que essa pessoa leia a Bíblia. Sim, não, com certeza. Use um plano de leitura e se acostume a ler as Escrituras e o efeito disso ao longo dos anos. Você pode ler a Bíblia inteira ao longo de um ano, ou alguma coisa diferente. Tem sido meu hábito ler a Bíblia em um ano. E 3, 4, 5, 8 anos, a gente começa a fazer conexões, o Espírito Santo vai mostrando pra gente. Eu lembro essa passagem aqui, a maneira como eu leio isso aqui em Josué e de novo, ali eu percebo o autor de Hebreus usando, e a gente vai fazendo essas conexões. Então acho que a primeira questão fundamental é criar esse hábito. Um livro que eu gosto muito, eu acho que eu citei aqui, né, o Teologia Bíblica daquela série, a Vida Nova, a editora Vida Nova, eu acho que publicou um livrinho roxo da série de Igrejas Saudáveis. É um livro fino. Sim, da 9 Marcas, né? 9 Marcas, ele é super acessível e ele, com vários exemplos, mostra o Senhor Jesus Cristo. Você lembra quem escreveu? Eu lembro, foi o Rourke e o Klein, eu acho. É assim que beleza. Eu vi ali que bom que tá bem ali, ó. Que bom. A ajuda da memória aí. Por isso tem que sempre tá anotado ali, ó. Tá anotado na capa do livro. É isso mesmo. Esse é um excelente livro. Não, mas é útil. É útil, Alex, até porque para depois a pessoa que for pesquisar. Isso é muito bom. Sim. Para saber. Então, é um livrinho roxo da Vida Nova. Teologia Bíblica. Um outro livro muito bom, talvez um segundo livro, é um pouquinho mais técnico, mas é excelente. É um livro do Jim Hamilton, que a editora Fiel traduziu, o que é a Teologia Bíblica. Esse daí, a gente inclusive tem um vídeo no canal recomendando ele. Ó. Ótimo. Excelente, um livro excelente. O professor Jim Hamilton, de forma sistemática, mostra como a gente deve aprender a ler as Escrituras com Jesus e os apóstolos. Um livro excelente. Tem um outro livro agora também, que foi traduzido recentemente, que eu acho muito bom. O Reino de Deus através das alianças de Deus, da Vida Nova, do Gentry, do Wellham.
Sim, É um sim, eu livro vi. aí já. Acabou de chegar, né? Eu acho que acabou de lançar, nem sei se lançou ainda. Eu acho que já lançou, mas tem poucos meses ou poucas semanas. Ele talvez seria um terceiro livro, um pouco mais grosso e um livro mais longo e mais denso, mas vale o esforço. Tem muitas pérolas ali e eles mostram, né? Os autores mostram como as alianças são a espinha dorsal da história da redenção que culmina em Cristo. Então, talvez é um outro recurso que eu recomendaria. Os 3 livros muito bons. Yeah. Sim, sim. Não, isso é ótimo, Alex. Assim, um outro que eu não. Os outros que eu conheço, assim, não sei se tem em português aquelas teologias bíblicas do Schreiner e do Hamilton, mas que também são. Eles não têm. Tem em português a Teologia de Paulo, do Schreiner, então ele pegou as cartas paulinas, e esse livro tem traduzido. A Teologia de Paulo. Até onde eu sei, os outros que você comentou ainda não. Sim, sim, mas se Deus quiser, daqui a pouco chega. Amém. Mas muito bom, Alex. Então, concluindo aqui já, pergunta super pessoal. Qual que é o episódio bíblico que é mais próximo do seu coração, que mais te comove, que mais qual é a história bíblica que quando você está lendo ao longo desse seu plano anual, qual tem sido a história que mais tem te comovido, que mais tem mexido com o seu coração, te atraído para mais perto de Deus? E o que é que te chama a atenção nessa história, nesse episódio, nessa passagem? Uau, que pergunta difícil. Tem muitas. Eu já falei de Ezequiel 37, então acho que eu vou escolher outra, né? Essa passagem, a passagem do Vale dos Ossos Secos, foi uma passagem importante para mim. O Senhor me encorajou a pregar a palavra e ter paciência e ver Ele trazer vida na igreja, mas eu acho que a passagem de João 10 também, o Senhor Jesus como bom pastor e a segurança que a gente tem de saber que nada pode nos arrancar dos braços dele, né? E isso vale para mim, vale para os membros da igreja que estão lutando contra o pecado, mas o Senhor Jesus prometeu que ninguém é maior do que ele, nem o Pai. Então, João 10 eu acho que é um capítulo precioso também. Muitas certeza. histórias, né? E Você está você? pensando em outras aí, né? Posso perguntar para você também? Aqui eu posso responder. Pode sim. Mas aí agora você me colocou agora para refletir. Eu não tinha pensado nessa pergunta, só tinha feito você. Mas é bom colocar na parede assim, ó. Eu tô lendo Isaías e tem sido muito, muito impactado com as histórias. Tranquilo, já levantou? Eu tenho que sair Levantou a agora. internet, caiu? Levantamos aqui. Fizemos uma força. Se valer qualquer passagem, seria Isaías 64, que foi a de hoje, que mexeu com o meu coração muito forte mesmo, com essa questão de ansiar pelo cumprimento de todas as promessas de Deus, promessas de bem. Olha, Alex, muito obrigado, viu, pela entrevista, obrigado por esse bate-papo tão bom sobre a palavra de Deus, sobre teologia bíblica. É muito bom ouvir, assim, principalmente o seu amor e apreço pela palavra, como o Senhor tem guiado e abençoado você nessa sua jornada e nesse chamado pastoral. Que Deus te abençoe, Alex, e que prospere a obra das suas mãos, como está lá no Salmo Amém. 90, né? Que Deus estabeleça. Amém, Rafael. Eu que agradeço. Uma alegria enorme estar com você aqui. Obrigado de novo pelo convite.
e que o Senhor também abençoe grandemente sua vida e seus esforços aí de promover o amor pela palavra do Senhor. Amém, amém. Obrigado demais.